queridos, graça e paz. Sejam muito bem-vindos ao canal Provisão TV, estudos sobre guerra espiritual. Aproveito para convidar você para deixar aí o seu like, também compartilhar, escrever nos comentários. Compartilhar, a gente sempre pede para pessoas que precisam, né? Precisam da palavra de Deus, precisam de libertação, né? E você, com essas pessoas, passe para elas, tá? Você vai estar assim, se tornando, né, um evangelista, levando a palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente por isso. Estamos falando sobre o combate espiritual, sobre os procedimentos numa guerra, num combate. E já vimos aqui vários procedimentos. Convido você a olhar, ver os vídeos anteriores, tá? Onde estão esses procedimentos todos, né? E resumindo, nós vimos uma sequência no vídeo passado da oração, a palavra de Deus, oração, palavra de Deus e o louvor, né? Faz parte desse procedimento. Só que eles são juntos. Você ora a Deus, Deus vem com a sua palavra e você responde com louvor. E o inimigo tem que fugir, tem que bater em retirada se você estiver numa guerra, tá? Então tenha dê sempre bastante tempo a palavra de Deus, tá, queridos? Em casa, você lendo a palavra, na igreja, dê sempre assim, bastante lugar. Tudo é importante na vida da igreja, tudo. A oração, o louvor, a palavra, tudo é importante. Mas a palavra é Deus falando conosco, né? E a oração é você falando com Deus, tá? A palavra é Deus falando com você. E o louvor é você agradecendo a Deus. Percebeu? Então, se você fosse classificar aqui, qual que você gostaria de que tivesse mais tempo? Você falando com Deus, você agradecendo a Deus ou Deus falando com você? Então é óbvio que é Deus falando com você, tá bom? Então tudo é muito importante, na igreja tudo é bênção, tudo é procedimento de guerra, mas temos que priorizar aquilo que Deus priorizou, tá bom? Glória a Deus. Então fique feliz, tá? Fique feliz, porque assim a gente vai avançando no reino de Deus. Agora eu quero falar sobre mais dois procedimentos aqui, muito importantes, muito necessários no combate espiritual, tá? E o primeiro procedimento, o primeiro deles, chama-se vontade pessoal ou vontade própria, tá? Então, na guerra espiritual, existe uma coisa chamada vontade própria ou vontade pessoal. Isso é bem parecido, né? Praticamente a mesma coisa do que nós chamamos de livre-arbítrio. Mas eu quero chamar de vontade pessoal ou vontade própria para ficar uma coisa assim, bem junto da gente e não ficar uma coisa mais parecendo uma coisa de teologia, teológica, né? Um item teológico, livre-arbítrio, parece uma coisa distante lá dos teólogos. Então vamos aqui na vontade pessoal ou vontade própria. Porque o que acontece? Em toda guerra há linhas de defesa, né? O inimigo, o adversário, ele pode avançar até determinado ponto. Se tiver uma linha de defesa, ele tem que parar, porque a linha de defesa ela é para paralisar o inimigo, sabe? Então o inimigo vai fazer de tudo para derrubar a linha de defesa, ultrapassar aquela linha de defesa, entendeu? E às vezes ele vem de uma forma muito forte, né? Muito violenta para poder passar uma linha de defesa. Porque a linha de defesa, ela é estabelecida, como o nome já diz, para defender. Então Deus nos deu algumas linhas de defesa, tá? Isso faz parte do procedimento de guerra. Então a primeira linha de defesa que eu quero destacar que Deus nos deu, que é muito importante, chama-se vontade pessoal ou vontade própria. Ou seja, é a sua vontade e a minha vontade. Então, Satanás e seus demônios, eles não podem ultrapassar essa linha de defesa. Entendeu? Existe uma linha de defesa que eu digo, eu não quero
eu não aceito, eu não permito, aí Deus que fez essa linha de defesa, o diabo é obrigado a respeitar essa linha de defesa. Tá entendendo? Percebeu aí? Agora, se nós abrirmos a nossa linha de defesa, o inimigo vai passar. Se a nossa linha de defesa estiver enfraquecida, ele vai passar. Então, preste atenção, porque isso aqui serve até para pessoas não crentes, sabia? Pessoas não crentes têm a sua vontade como linha de defesa. Se o diabo disser, faça isso, eu não faço. Mas você vai fazer, você não é crente? Aí você vai dizer, eu não sou crente, mas eu não quero fazer. E o diabo vai ter que abaixar a cabeça, porque ele sabe que Deus colocou uma linha de defesa para todo ser humano, chamada vontade pessoal ou vontade própria. Então ele vai ter que respeitar, ele tenta enganar. Se a pessoa não souber, ele engana. O Satanás tem vantagem em tudo aquilo que a gente não sabe ao nosso respeito de proteção. Tudo aquilo que a gente sabe, pronto, ele perdeu a vantagem, porque a gente sabe, a gente não vai obedecê-lo, né? A gente não vai obedecer. Então, vontade própria. Aí, você tem que manter a sua linha de defesa fortalecida. Deus já te deu, você tem que conservar ela. Tem que conservá-la. Quando você se torna um crente no Senhor Jesus, essa sua linha de defesa, ela fica mais fortalecida. Sabe por quê? Porque além de você ter essa linha de defesa natural, que todo ser humano tem, você sabe que ela está sob ataque. Aí os seres humanos comuns não sabem. Eles têm a linha de defesa, mas não sabem quem é demônio. Eles não sabem o que é demônio. Eles não sabem, nem creem em demônios. Muitos nem creem em Deus. Então é muito fácil. O diabo vem, engana eles e eles abrem a linha de defesa. De qualquer forma, até o ateu, para o diabo entrar, ele vai ter que abrir a linha de defesa. Mas como o diabo engana, mente, seduz, tem língua dobre, né? Todas aquelas coisas que a gente tem visto sobre ele, é fácil dele enganar uma pessoa não crente e o não crente vai abrir a linha de defesa. Agora, o crente não. O crente já percebe logo, opa, isso aí é ataque, isso é demônio. Então, aí ele começa a fortalecer a linha dele de defesa. Agora, às vezes, acontece do crente abrir a linha de defesa. Quando ele abre a linha de defesa, o diabo entra. Quando o crente abre essa linha de defesa, que é a sua vontade própria, o pessoal, o diabo entra. Então eu vou ler aqui com vocês um dos versículos assim mais profundos da Bíblia, mais tremendos para uma guerra espiritual, tá? Tá lá em Efésios 4:27. Marquem sua Bíblia, porque isso aqui é versículo-chave para a guerra espiritual, tá? Efésios 4:27 diz assim a palavra de Deus: e não deem lugar ao diabo. Pronto, tá aí. Mas apóstolo, um versículo tão pequenininho, ele é um dos mais profundos da Bíblia e importante? Sim, para você ver, né? Para você ver como que são as coisas. Em guerra espiritual, isso aqui é um versículo chave, né? Assim como Efésios 6:12, Efésios 6:12 é o versículo número 1, né? Então, não dê lugar ao diabo, está aí como um número 2, 3, né? Está aí nesse grupo dos mais importantes. Não dê lugar ao diabo. O que o Espírito Santo está nos falando aqui? Que não devemos abrir a nossa linha de defesa. Não abra a sua linha de defesa. Se você abrir sua linha de defesa, você está dando lugar para ele. Porque olha só, aqui você está, esse é seu lugar. É seu lugar. Aqui está a linha de defesa, ele não pode passar. É seu lugar para você crescer, avançar, prosperar, ser feliz, adorar a Deus, receber as bênçãos de Deus, viver bem, viver em paz, combater o inimigo quando vem a guerra. Aí você combate o inimigo por trás da sua linha de defesa. Então você está aqui bem protegido. Agora, esse é o seu lugar. E Deus está falando, não dê lugar ao diabo, ou seja, não abra a sua linha de defesa, senão ele vai entrar e vai ocupar o lugar que é seu. Você está dando um lugar a ele que não deveria dar. E quantas vezes não fazemos isso? Quantas vezes você já pode ter feito isso? Ter dado lugar ao diabo?
Aí quando dá lugar ao diabo, ele entra. Quando ele entra, ele bagunça tudo por dentro. Entenda uma coisa, querido. Uma coisa é o diabo te atacar de fora para dentro, te bombardear e você combater ele. Outra coisa é ele entrar no seu território, que pode ser a sua vida. A sua vida é um território. A sua casa é um território. Sua casa física, estrutura. A sua família é um território. A sua igreja é um território. Então nós não podemos dar lugar ao diabo em nenhum território nosso. Então mantenha a linha de defesa, que é a sua vontade pessoal, bem específica. Não aceito isso, isso não é de Deus, isso eu não quero. Então, para isso, você vai ter que conhecer bastante a palavra de Deus. Por isso que eu falo, a primazia é a palavra. A primazia na igreja, na nossa vida, é a palavra de Deus. Palavra. Aí quando vem você, não aceito isso. Isso aqui não é de Deus, isso aqui é engano, não aceito, não vai passar. Existe lá, no fruto do Espírito, no fruto do Espírito, que tem 9 facetas, uma delas é o quê? Domínio próprio. Lembra disso? Domínio próprio. Então, o que é o domínio próprio? O domínio próprio é exatamente essa linha de defesa em ação. Eu tenho domínio próprio sobre a minha própria vida. Eu tenho um domínio. Então, o diabo não vai dizer o que eu tenho ou não que fazer. Quem vai dizer isso, só quem pode dizer o que eu tenho que fazer, é Deus. É Deus, tá? É o Espírito de Deus. Então, veja que o domínio próprio, ele é um dom, ele é um fruto do Espírito Santo. Ele é um gomo, né? Um gominho do fruto de 9 gomos do Espírito Santo. Coisa que o não crente não tem. Ele tem a vontade pessoal, a vontade própria, e por aí, com as forças dele. Se as forças dele saírem, o inimigo passa. Agora, o crente, ele tem a vontade pessoal e a linha de defesa. Essa vontade pessoal, ela é reforçada com o domínio do Espírito, com essa faceta do fruto do Espírito chamado domínio. Domínio próprio. Então, o domínio próprio fortalece ainda mais a sua vontade pessoal. Domínio próprio é vontade própria. Só que você tem um domínio sobre a sua própria vontade, sabe? O Espírito Santo, ele te ajuda espiritualmente nisso e fica difícil para o inimigo até vir com engano. Por isso que é muito importante que o crente tenha o Espírito Santo, né? Que ele não seja apenas um membro da igreja, mas seja um salvo em Jesus. Que assim, sendo salvo em Jesus, ele terá o Espírito Santo. Aí, então, ele tem que começar a dar fruto. Procurar dar o fruto do Espírito, né? Essa árvore está aí, agora tem que dar o fruto. Como é que se dá o fruto do Espírito? Praticando e praticando. Então, praticando a palavra, os frutos do Espírito vão surgir, né? Como é que você é um crente e está sempre triste? Vamos praticar a alegria. Como é que você é um crente e está sempre sem paz? Sempre sem paz. Você é um salvo? Vamos praticar a paz. Tá aí, deixa o fruto aparecer, filho. Pelo amor de Deus. Domínio próprio é a mesma coisa, né? E assim todos os outros gomos desse fruto do Espírito Santo. Tá bom? Muito bem. Então nós vimos aí que esse procedimento chamado linha de defesa, que é vontade pessoal, vontade própria, tá? Então, Satanás vai fazer de tudo para minar a sua vontade. Chama a sua atenção para você voltar e assistir os vídeos anteriores. Então, o vídeo esse primeiro vídeo que fala do combate espiritual, primeiro, segundo, desde os ataques. Mas eu chamo a sua atenção para você ver esses vídeos anteriores, que isso vai te ajudar a entender, por exemplo, o vídeo que fala dos ataques, como Satanás ataca, né? Como Satanás ataca como uma serpente. Então ele usa de sedução,
ele usa de engano, ele usa de mentira. Essas foram as primeiras 3 armas. Eu mostro depois, são 6 armas. Mas nessas primeiras 3 armas, você já vê exatamente que é um trabalho para minar a sua linha de defesa. Primeira linha de defesa, que é a vontade pessoal, sua vontade própria. Então ele vem, seduz e engana a mente. Aí você vai fazer coisa que você não gostaria de fazer, quando você vê, você já fez. Porque ele entra e começa a minar você por dentro, tá bom? Então, vamos rapidinho aqui para a segunda linha de defesa. Essa segunda linha de defesa também não significa que é uma ordem, uma vem antes da outra, tá? São 2 linhas de defesa, é a segunda que eu estou falando. Então, a segunda linha de defesa é o apoio dos anjos. Apoio dos anjos. Isso aí é muito tremendo. Lá no Salmo 91 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, esse anjo que o Senhor libera, que muitos chamam de anjo da guarda, né? Não tem problema nenhum falar anjo da guarda, né? A questão é que às vezes já ficou um termo meio banalizado, né? Mas anjo do Senhor, anjo ao seu redor, que é o anjo que te guarda, né? Por isso, anjo da guarda. Então, a todas as pessoas, todos os crentes no Senhor Jesus, ele tem esse apoio dos anjos. Alguns, dependendo do grau, do nível de guerra, terá mais anjos do que outros. Porque o Senhor vai vendo a necessidade de proteção, de combate, e ele vai enviando, né? Um anjo, 2, 3, 10, um exército. Tá? Lembra-se que Jesus disse assim, quando quiseram prender Jesus. O que ele falou? Se eu quiser, eu tenho, são 12 legiões de anjos, né? De anjos à minha disposição. Eu tenho. E são milhares. Uma legião de anjos são 6.000 anjos. Então eram milhares de anjos. Se eu quisesse, era só eu dar um comando, eu pedir, e os meus protetores apareceriam ali. Então olha quantos anjos apareceriam ali. Ia dar para aqueles soldados romanos? Não ia dar nem para o Império Romano. Até César ia um anjo lá, num piscar de olho, lá em Roma, no trono de César, e parava o coração de César lá no trono dele, na hora. Entendeu? E Jesus falou assim, não, eu tenho a minha disposição. Ele tinha a disposição dele. Olha o tamanho da obra dele. Mas não usou. Entendeu? Ele não usou com a finalidade de impedi-lo de ir à cruz. Porque o objetivo do Senhor Jesus era ir à cruz para nos salvar. Esse era o objetivo dele. Então, ele não ia usar os anjos. Mas os anjos estavam ali. Lembra-se quando acabou a tentação? Depois que acabou a tentação, os anjos estavam ali. Se ele quisesse, na tentação no deserto, ele já mandava os anjos, destrói esse camarada aqui que está me perturbando demais. Já mandava logo o diabo para o espaço. Ele não fez. Mas depois que terminou, que o diabo foi embora, aí os anjos vieram e levaram o pão para ele. Estavam ali. Então tem anjos ao seu redor. Lembra de Elias? Elias estava lá meio deprimido, lá no chão, dormindo, e o anjo veio, abriu assim, o anjo dele, abriu e levou pão para ele, quentinho e água, sabe? O apoio dos anjos, apoio dos anjos. Então, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livram. Lembra de Eliseu? A gente fala muito de Eliseu porque ali é um retrato muito claro de guerra espiritual no Velho Testamento, né? Que a gente traz para mostrar como funciona no Novo Testamento. Então, Eliseu estava lá e o moço do Eliseu apavorado, aquela história que a gente conhece bem. E olha, um exército enorme. O que Eliseu falou? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, abre os olhos dele. Quando Deus abriu os olhos do moço de Eliseu, estava um exército enorme. Eram os anjos que protegiam, que guardavam Eliseu. Amém? Então, dependendo do seu grau
de trabalho, de envolvimento no reino, e aí vai ter ataques, né? Você veja que Eliseu tinha um exército que guardava ele. Agora, quando o inimigo foi lá para pegar Eliseu, por que não mandou umas 2 pessoas lá pegar Eliseu? Eliseu era um profeta, não tinha arma. Era aí lá, chegava 2, 3 lá, prendia Eliseu, levava Eliseu preso, não era? E sem problema nenhum. Para que mandar um exército para casa, para uma casinha de um simples profeta pacífico? Para que mandar um exército? Porque Satanás, dependendo do tamanho, né, da obra ali, ou do envolvimento do servo de Deus, ele manda exército. Aí Deus, o anjo de guarda, da guarda desse servo, será exército. Não será um anjo, mas um exército de anjos. Então você não sabe. Vou dizer uma coisa para você, querido. Preste atenção. Você que é crente no Senhor Jesus. Tem pelo menos um anjo guardando você. Pelo menos um anjo. Tá? Pelo menos um anjo. Agora pode ter 2, 3, 10, pode ter um exército. Eu não sei. Deus é que avalia o tamanho da sua necessidade, da guerra que vem contra você. E ele então estabelece o número de anjos que ele desloca. Mas os anjos, uma das funções principais dos anjos é proteger os crentes. Sabia disso? Olha a vantagem. Olha a bênção de ser crente, né? Olha a bênção de ser crente. Então a gente tem essa proteção. Agora lembra de Pedro? Herodes prendeu Pedro, o apóstolo Pedro, e falou assim: olha, guarde esse homem com todas as forças que vocês puderem. Guarda ele. Aí botaram ele num cárcere interior. Botaram lá para dentro, um cárcere. Aí prenda ele, porque amanhã eu vou fazer uma festa, vai ser festa da Páscoa, e eu vou apresentar ele, vou matar ele, vou fazer um festival com ele. Prendeu o apóstolo Pedro. Pedro está lá indefeso, não usa arma nem nada, um apóstolo, um pregador, e botaram algemas, cadeias, né? Corrente nele, corrente nos pés, prenderam ele num calabouço lá, escuro, lá, porta de bronze, de ferro. Depois botaram um monte de soldado tomando conta. Depois tinha outra porta de ferro, tudo muito trancado, e mais vários soldados, protegendo aquela fortaleza. Agora eu te pergunto, se colocasse o apóstolo Pedro numa salinha, com uma portinha de madeira, botasse lá e botasse uma trancasse ali, um trincozinho, deixasse o apóstolo Pedro lá, chegar lá no outro dia, o apóstolo Pedro estaria lá, não tinha como ele sair, não tinha nem como derrubar uma porta de madeira. Para que colocar ele numa prisão dessa, colocar tantos soldados? Sabe por quê? Porque para o mundo espiritual, Pedro representava um perigo enorme. Aquilo ali são os demônios que habitavam em Herodes. E de dentro da mente de Herodes, não era Herodes que estava dando comando, era o demônio. Era o demônio. Olha, prenda, porque esse homem, ele é muito forte no mundo espiritual. Não tem outra explicação. Prenderam. Sabe o que aconteceu? O anjo de Pedro passou assim, ó. Só abriu a cortina do mundo espiritual, ó. E saiu na cela de Pedro. Só em apontar, as cadeias caíram. Ele não precisou abrir, quebrar, nada não. Só em apontar, plá! Apontou pro pé, plá! Quebraram as correntes. Pegou Pedro, saiu segurando Pedro. A porta de ferro. O anjo chegou perto, ela abriu igual porta de elevador. Os soldados não viram nem o anjo, nem viram Pedro. Ficaram cegos, não viram nada. Chegou na outra porta, chegou perto. Quando estava na rua, do lado de fora, o anjo deixou ele. Ele olhou, cadê o anjo? O anjo, ó, voltou para a dimensão angelical. Ele fica ao seu lado, mas nessa dimensão. Ele agora mesmo está aqui comigo. Ou estão. Mas numa dimensão aqui que eu não posso ver, né? Por que eu digo que estão? Tá da palavra. Salmo 91,
e tantos outros textos bíblicos. Mas eu quero deixar um texto-chave com você também em guerra espiritual. É um outro texto-chave para você marcar aí na sua Bíblia, para você guardar para sempre esse texto que eu vou te dar aqui, tá? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Então tá aí. Esse é um versículo chave de guerra espiritual, deixando claro, não são os anjos espíritos ministradores, eles ministram. E eles foram enviados, por isso que eu falei, um dos objetivos principais dos anjos é cuidar de você. Foram enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Por acaso você vai herdar a salvação? Você já recebeu Jesus, você é um salvo em Cristo? É? Então, os anjos foram enviados para guardar você. Isso está aqui. Isso é palavra de Deus. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Palavra de Deus. Amém? Então, queridos, esta é mais uma linha de defesa. Então, a primeira linha de defesa que eu destaquei aqui foi a sua vontade pessoal. Vontade própria. Não dê lugar ao diabo, porque o pecado vai vir, a tentação vai vir, a sedução vai vir, o engano vai vir. Fique atento, porque para a sedução e engano, o Espírito Santo vai te ajudar. Fique tranquilo. Poxa, como é que eu vou me livrar de uma sedução? Como é que eu vou livrar de um engano? O Espírito Santo vai falar com você. Mas aí fique atento para ouvir. Ouvir. Opa, isso não é de Deus. Pá, não aceito, não quero. Pá! Por exemplo, na sua casa, determinadas coisas. Não aceite. Você está vendo que é o inimigo. Não. Aqui não. Na sua família. Não, aqui não. Sabe? Vai lá. Linha de defesa. Agora, principalmente, a sua vontade pessoal. Em você. Aí vem aquele sentimento de amargura. Você não vai entrar. Não vai entrar. Vem aquele sentimento de derrota, você nunca vai conseguir nada. Você vai dizer assim, não. A Bíblia diz que sou mais que vencedor. Não deixa entrar. Olha a linha de defesa. É você, é sua vontade. Ai, veio o desânimo. Não, diz assim, hoje esse é o dia que fez o Senhor, eu me alegro e me regozijo nele, como diz a palavra, e eu vou viver o melhor dia da minha vida. É a sua vontade pessoal. É a sua vontade pessoal. Sabe? Então, essa vontade pessoal, essa linha de defesa vai fazer com que... Senão o diabo vai te manobrar, ele vai entrar toda hora no teu território e vai fazer o que ele quer. Hoje você vai estar de um jeito, amanhã de outro. Linha de defesa nele. Vontade pessoal. Amém? E a outra linha de defesa é o apoio dos anjos. Com esse, você pode ficar tranquilo, você pode contar que os anjos estão batalhando por você. Queridos, que Deus te abençoe. E mais esse vídeo, mais esse estudo. Compartilhe esse estudo com pessoas que você sabe que estão precisando. Há pessoas que estão no hospital, pessoas que estão presas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão aflitas em casa, que estão passando por uma guerra, crentes passando por guerras enormes, pessoas não crentes, família sendo destruída, é o diabo que está entrando. Manda esses vídeos, compartilha com essas pessoas. Esse é um trabalho de evangelização. Antigamente a gente distribuía folhetos, né? E hoje em dia a gente distribui a palavra de Deus através dessas novas tecnologias, tá bom? E para pastores também, que isso ajuda pastor, ministros de louvor, você pode estar enviando, abençoando, mas para pessoas que são seus amigos, né? Os pastores, ministros de louvor, que são seus amigos, que querem, que estão buscando, puxa, eu queria ouvir, tem... E não a pessoa polêmica que não quer saber, quer só polemizar. Não. Isso aqui é palavra de Deus, isso é tesouro, tá bom? Então que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Shalom. Eu quero orar pela sua vida no fim dessa sequência aqui desses estudos, tá bom? Semana que vem a gente continua com mais estudos sobre guerra espiritual. Então vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Ah, Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por saber que temos uma linha de defesa, que é a nossa vontade pessoal, e saber que o Espírito Santo nos ajuda através do domínio próprio a
manter essa nossa linha bem fechada, bem fortalecida. Também, meu Pai, muito obrigado pela presença dos anjos, pelo apoio dos anjos, Senhor. Obrigado. O Senhor não nos deixou sozinhos para enfrentar essas hordas de demônios que invadem a nossa dimensão e que trazem tantas desgraças. O Senhor não nos deixou sozinhos. O Senhor colocou anjos ao nosso redor. Muito obrigado, meu Deus, pelo apoio dos anjos. E nós sabemos, meu Pai, que eles vão à nossa frente e vão tirando os obstáculos, as armadilhas e vão afastando Satanás. Nós não podemos ver os demônios, mas os anjos que o Senhor coloca para nos proteger, esses podem. Meu Deus, muito obrigado por isso. Nós te agradecemos, te louvamos. E essa pessoa agora, meu Deus, que está passando por essa luta, essa guerra, meu Pai, na saúde, na família, o inimigo entrou, quer devastar tudo. Meu Deus, envia os teus anjos, Senhor, e traz grande livramento para essa vida, para essa família, para essa casa. Eu oro, eu intercedo em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Shalom, queridos.